Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar o poder libertador de Cristo. Esta lição é um estudo do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. É um capítulo de vitória. Contrasta completamente com o capítulo 7, que termina com um grito de angústia, de fracasso. Já o capítulo 8 fala de liberdade, de vitória. Romanos 8 é um dos capítulos da Bíblia mais estimulantes e de maior inspiração para quem está em Cristo. Em Cristo. Não apenas na igreja, mas em Cristo. O capítulo começa com a afirmação de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E termina dizendo que também não há nenhuma separação para os que continuam em Cristo Jesus. Isso está nos versos 35 ao 39. A palavra-chave nesta primeira parte do capítulo é a palavra Espírito. Aparece 20 vezes. No capítulo 7 aparece apenas 4 vezes, mas no capítulo 8, 20 vezes. Sabe por quê? É que sem Espírito não existe vitória. Então vejamos o conteúdo do capítulo 8. O verso 1 diz assim, eu vou ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra condenação significa literalmente juízo que cai sobre alguém, sentença. Mas esse juízo de Deus que cai sobre o pecado não cairá sobre você. E por que não? Porque você tem sido libertado da lei do pecado e da morte. O que a lei do pecado dizia? O que a lei do pecado é? Em que consiste? É o poder do pecado. E você está livre da lei do pecado por um simples motivo. Você já não está sob o domínio do pecado. Se ainda estivesse sob o domínio da lei, do pecado e da morte, então você estaria sob a condenação de Deus. Porque o pecado demanda juízo, morte e condenação. O castigo decorrente do pecado deveria ser executado. Mas Jesus recebeu tudo nele. Esse castigo que nos merecíamos, ele recebeu sobre ele. Deus, de certa maneira, condenou seu próprio filho para que você não fosse condenado. Essa é a afirmação do versículo 3. Veja o que diz. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Você percebe? O juízo de Deus recaiu sobre o seu único filho, para que este juízo não tivesse que cair sobre você. Agora, querido, você não está mais condenado. Você está justificado. Se você acreditar em Jesus, você não será condenado. Não há condenação para você. Não há mais. Todos os seus pecados foram perdonados na cruz. Jesus foi castigado e condenado por seus pecados. A ira de Deus foi derramada sobre ele, seu filho, na cruz. Por isso Isaías disse que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando chegamos a Cristo com fé, então, somos justificados, declarados inocentes pelo juiz do universo. Isso é o que afirmam os versos 33 e 34. Veja. Quem intentará acusação contra os filhos, os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O assunto delicado de hoje é quem é que realmente pode desfrutar e reclamar essa maravilhosa declaração de
nenhuma condenação há. Só aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido, não há lugar mais seguro neste mundo que estar em Cristo Jesus. Os que estão nele estão salvos e seguros e já não estão correndo risco de condenação porque estão escondidos dele, atrás dele. Todas as coisas maravilhosas tratadas em Romanos 8 se aplicam unicamente àqueles que estão em Cristo Jesus. E quem são aqueles que estão em Cristo Jesus? Os que cultivam comunhão permanente com Jesus através da oração diária, do estudo diário da Bíblia e da testificação. Vejamos agora o que diz Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você lembra o que Paulo disse no capítulo 7, 24? A pergunta era, quem me livrará? Era um grito desesperado, quem me livrará? Agora no verso 2, Paulo diz, Cristo me libertou. Contraste, você percebe? Romanos 8, 2 menciona duas leis, a lei do Espírito e a lei do pecado. Para entender isso, pense na lei da gravidade e na lei da aerodinâmica. Veja, a lei da gravidade é uma lei natural. Diz que um objeto metálico grande e pesado no céu deve cair e se arrebentar no chão. O avião, então, seria um belo exemplo de algo que devia cair e se destroçar. Mas a lei da aerodinâmica é outra lei natural, que em alguns casos supera a lei da gravidade e permite que o grande e pesado avião permaneça no ar e não se estraçalhe no chão. Assim também é na vida espiritual. A lei do pecado e da morte me leva a cair, a fracassar, a pecar. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me capacita para viver uma vida que agrade a Deus, uma vida de contínua obediência. A segunda parte da lição nos leva a pensar no que a lei não pode fazer. E temos que lembrar que aqui está incluída a lei moral. Querido, por melhor que seja a lei moral, ela não tem poder para nos salvar. A lei é justa, mas não pode justificar. A lei é santa, mas não pode santificar. A lei me mostra que eu sou um pecador, mas não pode me transformar num homem santo. O espelho pode me mostrar a mancha que eu tenho, mas não pode me limpar, não pode me lavar. Mas o que a lei não pode fazer, Deus sim pode, e o faz. O que a lei não pode fazer, o Cordeiro de Deus o faz. Isso acontece porque a lei é deficiente? Não. O problema nunca esteve com a lei. O problema esteve comigo. A lei estava enferma pela carne, diz o versículo 3. Na realidade, a lei é muito poderosa. A lei preservaria a vida de uma pessoa se essa pessoa cumprisse os mandamentos o tempo todo, ao pé da letra. Só que por causa da natureza pecaminosa, ninguém pode cumprir toda a lei. Então, a que conclusão nos leva isto? De que algo anda mal, mas não com a lei. A falha não está com a lei, está comigo. Vamos agora para a terceira parte da lição. Os versículos 5 e 6 dizem: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui Paulo coloca diante de nós os dois únicos caminhos desta vida. Ou somos levados pela carne, ou seguimos o Espírito. São dois caminhos diferentes, com resultados diferentes. A vida ou a morte. Precisamos escolher em qual caminho andar. Precisamos decidir quem vai ser o nosso guia.
Existe uma batalha contínua entre o espírito e a carne e vice-versa. Essa é uma luta diária, querido. Não é uma decisão única que dura a vida toda. É uma decisão diária, tomada a cada instante, a cada momento. Agora temos os versos 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É interessante a expressão, porquanto a inclinação da carne. Significa que os pensamentos da carne são inimizade contra Deus. A carne sempre está contra Deus. A carne é inimiga de Deus. Não se sujeita, diz Paulo. Ou seja, não se submete. A carne não é submissa. Pelo contrário, se rebela contra Deus, se levanta contra Deus e também contra a lei de Deus. A carne é a natureza pecaminosa que está dentro de nós. Agora, outra expressão interessante é, nem em verdade o pode ser. Você percebe? A carne é incapaz de submeter-se. A carne pecaminosa do homem, sua natureza pecaminosa é rebelde, não se submete. No verso 8, Paulo ensina que, por quanto estas coisas, entre aspas, em relação à carne, são assim, os que estão na carne, ou seja, os que não têm sido justificados, não podem agradar a Deus. É impossível para eles agradar a Deus. A carne nunca, jamais poderá agradar a Deus. Para a maioria das pessoas, é muito difícil aceitar a verdade desse versículo. Quer dizer, alguém pode perguntar, quer dizer que tudo que eu fiz na vida antes de aceitar Jesus era inaceitável para Deus? Não lhe agradava? E efetivamente era assim. Podíamos aceitar muitas coisas como boas, retas, dignas de louvor, mas essa era uma visão particular do ser humano, uma visão sem Deus. Qual é a sugestão dos versículos 7 e 8 sobre as pessoas que possuem a mente do Espírito? Diz que essas pessoas deveriam ocupar-se do Espírito e ter a mente do Espírito, ou seja, ter uma mente espiritual. A mente espiritual é amiga de Deus, em contraste com a mente da carne. A mente espiritual está em paz com Deus. Não há guerra, não há hostilidade contra Deus, porque é submissa à lei de Deus. E sempre será. Dessa forma, os que vivem segundo o Espírito podem agradar a Deus. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que a verdade não é um simples conceito, mas é a mesma pessoa de Jesus. E então, aquele que vive em comunhão com a pessoa verdade, que é Cristo, logicamente deve manifestar a verdade na sua vida como um fruto do Espírito Santo. A preocupação do ser humano sempre foi achar o caminho que leve ele para uma vida mais feliz e plena. Quem não quer ser feliz? Em certa ocasião, Tomé disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o caminho. E a resposta do mestre foi, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh querido, Jesus é o caminho e a verdade. E não existe nada mais concreto e absoluto que Jesus. Infelizmente vivemos em dias quando a verdade, para os seres humanos, tem se feito relativa. Quer dizer, o pluralismo e o relativismo são duas filosofias que estão impregnadas em tudo. O pluralismo ensina que desde o momento em que não existe somente um ser humano, mas muitos seres humanos, é lógico que não pode existir somente um conceito, uma só ideia, senão muitos conceitos, muitas ideias. Pluralismo vem de aí, da palavra plural, muitos. Consequentemente, nasce o relativismo. Por quê? Se existem muitas maneiras de pensar, não pode existir somente uma verdade.
senão muitas verdades. Por isso, a verdade, dizem eles, é relativa, melhor dito. Depende do que cada um queira pensar. Só que quando Jesus afirmou que Ele é a verdade, estava indo contra o pluralismo e o relativismo. Querido, a verdade, desde o ponto de vista bíblico, é absoluta e está baseada na palavra de Deus. Jesus, Ele mesmo disse na sua oração sacerdotal: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mas, afinal de contas, a verdade é Jesus ou é a palavra de Deus? Ambos. Porque Jesus é o Verbo, a palavra de Deus, que se fez carne e veio habitar entre os seres humanos. Em Jesus, a palavra não era só teoria, só palavra. Ele era a palavra feita carne, a palavra vivida, a palavra andando entre os seres humanos. Isto vai contra as ideias de que a vida cristã é simplesmente viver uma comunhão teórica com Jesus, ou que apenas se limita a fazer uma declaração romântica de amor para Jesus, a cantar para Jesus, cheio de emoção. Querido, tudo isso é bom. Mas a vida cristã é mais do que somente isso. A vida cristã é viver os princípios da palavra de Deus. A segunda parte da lição nos leva a pensar em João 16:13. Veja o que diz João 16:13. Quando Ele vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Neste texto, o Senhor Jesus, falando da vinda do Espírito Santo, disse que quando Ele vier, nos guiará em direção da verdade. Este é um dos trabalhos do Espírito: ensinar-nos, guiar-nos para a verdade. Mas essa ação de guiar para a verdade tem dois aspectos. O primeiro tem que ver com o convencimento. Ninguém pode convencer o ser humano acerca da verdade a não ser o Espírito Santo. É por isso, querido, é por isso que as pessoas que não aceitam a divindade do Espírito Santo têm muita dificuldade para entender a verdade. Você pode amontoar diante dessas pessoas uma montanha de provas e evidências, mas elas simplesmente não entendem. Como poderiam entender? Porque somente o Espírito Santo é aquele que guia para a verdade. Mas esse ato de guiar não é apenas um assunto teórico. De nada valeria entender de maravilha, uma beleza, a verdade, apenas como teoria. Se essa verdade não se faz carne na gente, de nada vale. E aqui então entramos no segundo conceito. O Espírito Santo nos ensina também a viver a verdade. Não apenas nos leva para a teoria da verdade, nos ensina também a viver a verdade. A palavra verdade em grego é aletheia, que significa transparente, que não está fechado, claro. Pois isso é viver a verdade. O Espírito nos leva a viver esse tipo de vida, uma vida clara, transparente, sem médias verdades ou médias mentiras. Uma vida limpa, que não precisa esconder-se, não precisa disfarçar-se. A palavra verdade, em hebraico, também nos ajuda a confirmar este conceito. Em hebraico, a palavra é emet, que significa seguro, sólido, firme, consistente. E é assim que vive uma pessoa que foi levada pelo Espírito em direção da verdade. Não há, numa vida de verdade, não há insegurança. A insegurança está relacionada com mentira, com medo de ser descoberto, de ser exposto. E Deus não quer essa vida para seus filhos, definitivamente não. Oh, meu amigo querido, vivemos num mundo onde a mentira produz
miragens quase impossíveis de perceber. Olha, quantas vezes já mentiram para você? Ou então, quantas vezes você já mentiu? Quantas vezes você tem sido vítima de uma injustiça, produto de uma mentira? Você não precisa se esforçar para lembrar. Eu acho que não te alcançariam os dedos das mãos e dos pés para contar as vezes que você tem sofrido por causa das mentiras. A mentira foi a primeira arma que Satanás usou para enganar o ser humano. E hoje ele continua usando, com os mesmos resultados. Engana o homem para que se afaste de Deus. Em nossos dias, a serpente continua usando as mesmas palavras para enganar o ser humano. Se você vê pornografia, não morrerá. Se você usar drogas, álcool, cigarro, não morrerá, diz. É bom experimentar de tudo na vida. E no final dos seus dias, no seu leito de morte, aí você pode arrepender-se de tudo. Você pode provocar aborto e não morrerá. Ninguém tem morrido por cobiçar a mulher do próximo. Ele diz assim, há mentiras, entre aspas, e mentiras piadosas. Deve você crer em outros caminhos alternativos, porque há muitas verdades, assim como há muitos caminhos. Oh, querido, não é isso que Satanás fala hoje para as pessoas, de muitas maneiras? Por isso, quando Jesus disse que Ele é a verdade, os homens inspirados pelo inimigo se levantaram contra Jesus. Ninguém tinha ousado dizer semelhante coisa jamais. Mas a natureza verdadeira de Deus está na Bíblia. Desde o princípio, ao longo da Bíblia, na extensão completa da Bíblia, vemos como Deus usa a verdade para guiar o ser humano. O homem tem buscado a liberdade, mas Satanás tem usado a mentira para enganar o ser humano, fazendo crer que libertinagem é liberdade. E o ser humano nécio diz, eu sou livre de fazer o que eu quiser. Mas ele parece ignorar que cada ação boa ou má tem a recompensa, a reação de igual maneira. E o homem que pecar em nome da sua liberdade pessoal vai morrer. Enquanto mais pecar o homem, mais preso vai ficar de seu pecado. O homem preso não é livre, claro. Ele vai e é levado aonde não quer ir. E quem o leva encadeado, preso, é o inimigo. E seu caminho é a morte eterna. Por isso, era preciso que Jesus Cristo se fizesse carne e habitasse entre nós e proclamasse a verdade. Jesus veio a desfazer as obras do diabo. Se o diabo é o pai da mentira, então Jesus Cristo veio desfazer as mentiras, dissolvendo tudo isso na verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ninguém tem ousado jamais proclamar-se a verdade, porque nenhum outro ser é a verdade. Não há outra verdade mais que Jesus Cristo e a sua palavra, no qual temos que permanecer por sempre, para não ser enganados de novo pelo inimigo. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o domínio próprio não é simplesmente a força de vontade humana. O verdadeiro domínio próprio é o fruto do Espírito, otorgado por graça àqueles que procuram o Senhor. Veja, Deus deseja que nós tenhamos domínio sobre todas as tendências naturais da carne. O Espírito Santo veio para produzir em nós o fruto do domínio próprio que precisamos para controlar as paixões da nossa natureza. Precisamos estar seguros de que o Espírito Santo conserva o controle, tem o controle sobre as nossas ações, os apetitos, as ambições e os pensamentos. Precisamos estar seguros de que o Espírito Santo, vivendo em nós, manterá o domínio sobre as emoções, os estados de ânimo, a imaginação, os desejos, enfim.
Pode crer que o Espírito Santo em você conservará o domínio de seu temperamento, da sua língua, de seus talentos, de seu dinheiro, de seu tempo? O domínio próprio é fundamental na vida cristã. Porque um discípulo é aquele que aceita voluntariamente a disciplina do seguidor de Jesus Cristo. As palavras discípulo e disciplina têm a mesma raiz no idioma original. Veja, você está completamente errado, enganado, se você acreditar que é um discípulo, mas não reconhecer que o discipulado envolve aceitar a disciplina do verdadeiro seguidor de Jesus. Se você quiser aprender a arte do domínio próprio, precisa começar submetendo-se ao domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo quer dar para você equilíbrio, domínio próprio, ajudar a negar-se a si mesmo, dar-lhe autodisciplina que capacitará você para controlar-se diante da tentação. O domínio próprio é uma parte da tua herança espiritual. O Espírito Santo está desejoso de ajudar você a viver uma vida cristã vitoriosa. E João 2, 15 e 16 apresenta o ideal de Deus para os discípulos de Cristo. Diz o seguinte, veja: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberbia da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O grande problema é entender como trabalha o Espírito para produzir em nós o fruto do domínio próprio, que em realidade está entrelaçado com o fruto do amor, a paz, a benignidade, enfim. O pior que pode acontecer com você é pensar que somente porque você ora, estuda a Bíblia de manhã, já o fruto do Espírito vai aparecer na sua vida. Bom, a devoção pessoal é básica, mas, querido, não é suficiente. Então, como é que o Espírito produz as boas obras em você? Vejamos. Existe muita confusão em relação a este assunto. Quem é aquele que exerce o domínio próprio em você? É o Espírito ou é você? É o Espírito aquele que exerce o domínio próprio nas horas da tentação? Ou você somente recebe a vitória como um fruto e você não faz nada? Quem é que exerce o domínio próprio? É você, com a ajuda do Espírito? Ou é Espírito em você sem tua participação? Qual é a participação humana? Ter fé é só ficar de braços cruzados esperando que Jesus controle tua vida e te leve para longe da tentação? Aonde fica a participação humana? Qual é o verdadeiro papel da força da vontade? O apóstolo Paulo explica este assunto de maneira simples. Veja, quando nós vamos a Jesus e convivemos com Ele, Jesus faz parte da nossa vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito habita em você. Jesus habita em você na pessoa de seu Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios 6, 19, diz: ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo? O que sucede então? O Espírito Santo está morando em você. Aí ele obriga você a fazer as coisas certas, mesmo você não querendo? Não, querido, não é assim. Você não se transforma numa máquina ou num robô que está obrigado a fazer algo contra a sua vontade. O que acontece é algo maravilhoso. Quando você permite que Jesus forme parte da sua vida, quando você permite que o Espírito Santo habite no seu coração, ambos passam a ser como uma só pessoa. As vontades se juntam. Já não vivo eu, diz Paulo, mas vive Cristo em mim. E aonde vai você, se Cristo é agora aquele que vive em você? E o que agora vivo na carne,
Continua dizendo o apóstolo. Espera um pouco. Não acaba de dizer, já não vivo. Como então ele acrescenta, e agora vivo? No final de contas, vive ou não vive? Esta é a maravilhosa realidade do cristão. Veja, quando você vive uma vida de comunhão diária com Jesus, a vontade de Jesus e a sua vontade humana se juntam. São duas vontades numa só vontade. Os desejos de Jesus são teus desejos, e teus desejos são os desejos de Jesus. Então, quando chega a tentação, quem é aquele que toma a decisão? É Jesus ou é você? É você, mas é Jesus. Quem é aquele que se retira dos caminhos do pecado? É você ou é Jesus? Quem é aquele que exerce o domínio próprio? É o Espírito em você ou é você no Espírito? Oh, querido, a tua comunhão com Jesus é tão profunda, a tua convivência com Ele tão íntima, que as duas vontades se transformam numa só vontade. A vida que agora você vive, vive na fé do Filho de Deus. Isto o confirma o Espírito de profecia quando diz: quando a vontade é colocada, é posta do lado do Senhor, o Espírito Santo toma essa vontade e a unifica com a vontade divina. Isso está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 694. Você percebe? O domínio próprio não é um domínio próprio teu. Nenhum trabalho exclusivo do Espírito. Nem um pouco seu, um pouco do Espírito. É um só esforço, uma só atitude, uma só decisão. O Espírito e você fundidos numa só vontade, chamada vontade santificada. O segundo ponto da lição nos leva a considerar a vida de José. Este jovem decidiu que o Espírito Santo tomaria controle da sua vida. E o resultado disso foi uma vida de vitória. Não sucumbiu diante da tentação. O fruto do domínio próprio apareceu na vida de José. E ele soube dizer não ao pecado. A história de José é uma história de sonhos. A Bíblia chama ele de José, o sonhador. O centro de seus sonhos era Deus. Veja, aquela tarde, quando seus irmãos o venderam e ele foi levado para o Egito, uma terra distante, ele olhou pela última vez desde a colina para as tendas do seu pai e fez uma promessa a Deus: Senhor, eu não sei aonde vou, eu não sei para onde me levam, mas aconteça o que aconteça, custe o que custar, eu nunca deixarei de te amar. As pessoas podem tirar minha liberdade, podem querer acabar com meus sonhos, podem arrancar meus braços, as pernas, inclusive podem me distanciar da minha família. Eu vou para um país onde não tenho amigos, ninguém me conhece, vou como um escravo, talvez para começar lavando pratos, limpando banheiros, mas Deus meu, vou contigo, e acontece o que acontecer, nunca deixarei de te amar. Olá, querido. O propósito da lição de esta semana é mostrar a justiça divina como um dom recebido por graça, mas também como um fruto manifestado na vida do cristão. Quando eu era criança, ouvia as pessoas mais velhas orar pedindo justiça. Elas diziam: cobre-me com teu manto de justiça. E eu não entendia como seria esse manto. O que é justiça para você? Quem é um homem justo, na sua opinião? Você já orou a Deus pedindo justiça? O que você quer que Deus te dê quando você diz: Deus, dá-me tua justiça? Quando você pensa na justiça de Deus, você pensa num atributo divino? Na força que você precisa para obedecer? No perdão? O que é justiça? Bom,
De acordo com Jeremias, a justiça não é um atributo, nem uma força, nem uma doutrina, nem muito menos um conceito teórico. A justiça é uma pessoa, é Jesus, justiça nossa. Quer dizer que quando eu peço justiça, Jesus me dá sua justiça, mas Ele vem a mim porque Ele é a justiça. Ninguém pode separar Deus da sua justiça. Ambos são uma mesma coisa. Jesus é a própria justiça. Agora, se este conceito não estiver bem claro na tua mente, cada vez que você intente ou tente ser justo, vai tentar portar-se bem, em lugar de esforçar-se para conservar uma conduta sem erros. Você precisa esforçar-se para não afastar-se de Jesus. Se você sabe que Jesus é a justiça e deseja ser um homem justo, tudo o que você precisa fazer é ir a Jesus, permanecer com Ele, e nele você é feito justiça de Deus. Isto é o que afirma São Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você percebe? São Paulo vai além do que qualquer ser humano pode imaginar. Ele diz que em Jesus o ser humano é feito justiça, e não simplesmente que recebe justiça. Com frequência pensamos que um homem justo é aquele que não mente, não rouba, não mata, cumpre todos os mandamentos de Deus. Isto é verdade, mas só quando esse bom comportamento é o resultado de estar em Jesus e permanecer em comunhão constante com Ele. Porque Jesus é a justiça. Separados dele, o bom comportamento não passa de mero moralismo. E cristianismo, querido, não é moralismo. Cristianismo é comunhão com Jesus. O cristianismo se transforma numa experiência asfixiante, sufocante, se a sua preocupação na vida cristã é simplesmente portar-se bem. Mas é fascinante quando é uma experiência maravilhosa de viver cada dia com a pessoa maravilhosa de Jesus. A segunda parte da lição nos leva a meditar num texto de Paulo, que está em Romanos 10, 3, e diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Este é o grande perigo que os cristãos corremos, confundir as coisas. Pensar que Deus está simplesmente preocupado em que nos portemos bem e pratiquemos obras justas. E claro, querido, que Deus gosta de ver obras de justiça na vida de seus filhos, mas como um resultado e não como a causa. Você não é justo porque pratica obras justas. Você faz obras justas porque é justo. O primeiro que você precisa fazer na vida cristã é ir a Jesus e não tentar fazer sua própria justiça. A justiça humana é como trapo de imundícia para Deus. Por quê? Porque é apenas aparência. Esse era o problema dos fariseus nos tempos de Cristo. Se esforçavam para ser bons, mas só por fora. No fundo, não passavam de gente pecadora. E Jesus chamou eles de sepulcros caiados, branco por fora, mas osso e carne podre por dentro. Para ser um bom cristão, não basta fazer coisas boas ou justas. É preciso ser justo. E se é justo somente quando se vive uma vida de comunhão diária com a pessoa justiça que é Jesus. Entramos agora na terceira parte da lição desta semana. Esta parte nos leva a pensar em Romanos 5, 17. Romanos 5, 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aqui se fala de dois reinos. O primeiro reino é o reino da morte que entrou através de Adão. Se você ler em Gênesis 5 o livro das gerações de Adão, verá que há uma dramática repetição da expressão "e morreu",
e morreu, e morreu. Todos morreram, porque com a queda de Adão entrou o reino do pecado e, consequentemente, o reino da morte. Mas agora Paulo diz que também por isto é, por Jesus, entrou o reino da justiça, o reino da vida. Olha como Paulo coloca a vida como um sinônimo de justiça. Justiça é vida, vida plena, vida exuberante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e para que tenham vida em abundância. Como se consegue essa vida abundante? Ou melhor, o que é a vida abundante? Romanos 5,19 traz a resposta. Diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veja como Paulo relaciona a desobediência com a morte e a obediência com a vida. Pena que o ser humano acha que obedecer lhe tira a liberdade. E que sem liberdade não pode viver a vida abundante que gostaria de viver. Agora, Deus pensa de outra maneira. O que tira a tua liberdade, o que te torna infeliz, o que te leva em direção da morte, não é a obediência, mas é o pecado ou desobediência. Talvez, por isso, o pecado, no idioma grego, é amartia, que significa errar o alvo. Quer dizer, você se esquece da vontade de Deus, deita para um lado os princípios da santa lei de Deus, escolhe seus próprios caminhos, querendo ser feliz, e qual é o resultado? A morte, a infelicidade, a desesperação. Ou seja, você errou no alvo. Mas agora vem Jesus e obedece, e por sua obediência traz a vida, te oferece sua justiça, sua vida abundante. Mas esta vida abundante envolve obediência, porque sem ela você tornaria de novo para o reino da morte. E é justamente o tema da obediência a quarta parte da lição desta semana. A obediência nascida da justiça divina é a verdadeira prova de seu amor por Cristo e o segredo para descobrir a vontade de Deus na sua vida. Algumas pessoas se resistem a entregar a vida a Deus por completo. Essas pessoas têm medo que Deus possa mudar os planos egoístas do ser humano. E claro que Ele pode mudar esses planos. Mas, queridos, os planos divinos são infinitamente superiores aos planos que nós podemos ter. Se Deus quebrou as estruturas nas quais você confiava, é porque Ele tem algo melhor para você. Apesar disso, muitos cristãos se perguntam: mas por que é tão importante obedecer? Acaso Jesus já não obedeceu em nosso lugar? Acaso Ele já não nos deu a sua justiça? Querido, deixa-me compartilhar alguns princípios básicos que vão ajudar você a entender o valor da obediência. Em primeiro lugar, você deve obedecer porque Deus diz que deve obedecer. E somente isto já seria motivo suficiente para obedecer. Em Jeremias 7:23, Deus ordena o seguinte: mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Aqui Deus está falando de obediência, e diz que ao obediente nunca vai-lhe mal, só vai-lhe bem. Olhe, embora para Deus os sacrifícios de animais no Velho Testamento eram importantes, Deus valorizava muito mais a obediência do que os sacrifícios. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o meio ambiente foi criado por Deus e oferecido para o ser humano como um dom precioso, gratuito. E a responsabilidade do homem é cuidar do meio ambiente que Deus nos ofereceu. Vamos começar falando da criação. A Bíblia afirma categoricamente que a terra e o ser humano foram frutos do amor de Deus. Mas há muita gente que não acredita nisso. Tem gente que
acha que tudo que existe é fruto da evolução. Você tem que decidir qual é a opção que você quer escolher. Mas antes disso, eu quero lhe dizer uma coisa. Se você é fruto da evolução, você é fruto do acaso. E então, qual é o propósito da sua vida? Nenhum. Porque ninguém o criou. Você simplesmente apareceu acidentalmente. Mas se você aceita que há um Deus que o criou por amor, então a sua vida tem sentido, porque o Criador tinha um plano quando criou você. E se é assim, tudo na sua vida faz sentido, até mesmo as coisas tristes que podem surgir. Bom, revisando o relato da criação no capítulo 1 de Gênesis e também no capítulo 2, nos primeiros versos, vemos que antes de criar o ser humano, Deus se preocupou em preparar um ambiente para a chegada do ser humano. Imagine comigo o Pai, o Filho, o Espírito Santo, como se fosse uma família aguardando o bebê que vai nascer. Primeiro, a luz foi criada, depois a expansão, os mares, as plantas, os animais, finalmente o ser humano. Adão veio a existir, mas antes Deus tinha se preocupado em preparar um meio ambiente para a chegada do homem. Mas o relato bíblico acrescenta que o ser humano não estava feliz. Então Deus realizou a primeira cirurgia da história. Por isso, se você é um cirurgião, no momento em que vai efetuar uma cirurgia, peça a sabedoria do Deus Criador que realizou a primeira cirurgia. Ao despertar, Adão encontrou Eva. Agora a criação estava completa. Deus lhes entregou o jardim, os animais, a terra, as plantas, tudo. E lhes deu algo que ia ser fonte de satisfação e alegria: o trabalho. O trabalho, no princípio, antes do pecado, não tinha o fator cansaço que tem hoje. Não era sufocante e ingrato. Isso tudo veio como consequência da desobediência. Hoje você trabalha, não consegue muita coisa. Você trabalha e fica cansado, trabalha para sobreviver. E o pior de tudo é que você vê que outros que não trabalham tanto quanto você, mas enriquecem facilmente. Bom, tudo isso é fruto do pecado. No princípio, as coisas não eram assim. Imagine agora o primeiro casal perante a criação. Deus lhes disse claramente: tudo isto tenho criado para vocês. Queridos, desfrutem. Desfrutem, mas cuidem. Ou seja, os colocou como administradores, como guardiões, protetores da natureza. A pergunta que eu devo responder é: até que ponto eu compreendi isto? Fico preocupado em proteger o meio ambiente ou simplesmente deixo isso para que os outros façam e eu desperdiço água, desperdiço energia, contamino a natureza? A lição esta semana tenta nos ensinar que o cristianismo não fica limitado em ir à igreja e cantar, mas também, entre outras coisas, cuidar do meio ambiente que Deus nos confiou. Há duas coisas que me impressionam no relato da criação. Uma delas é o segundo item da lição. O tempo que Deus gastou para preparar o meio ambiente para a chegada do ser humano é extraordinário. Ele cuidou de cada detalhe. Como se dissesse: espera, está faltando isto. Não, falta algo mais. Não, assim não, melhor assim. Enfim, levou 6 dias para preparar o berço e quando o neném chegou, pues aí estava o meio ambiente prontinho para ele, como um berço, como uma casa linda. E Adão veio a existir. A outra coisa que me impressiona é que ao término da criação, na sexta-feira à tarde, Deus descansou. Descansou? De quê? Se Deus não se cansa nem se fatiga. Tinha que descansar de quê? Aqui há algo que muitas pessoas não compreendem. Deus não descansou no 7º dia porque estivesse cansado. Ele descansou para nos dar um exemplo,
para nos ensinar que é necessário parar pelo menos um dia na semana para meditar no amor e no poder criador de Deus. O propósito era esse. Muitas pessoas acham que no sábado não se deve trabalhar e ficam dormindo o dia todo. Oh, querido, não era isso que Deus tinha em mente quando criou o sábado. Mas o ser humano confunde facilmente as coisas. Muitos cristãos sinceros acreditam que o sábado é dos judeus. Ah, meu amigo, na criação, Deus não criou o judeu, nem o japonês, nem o russo. Ele criou o ser humano. O próprio Senhor disse, o sábado foi feito por causa do homem, não por causa do judeu. O outro problema dos seres humanos é o esquecimento. Com o passar do tempo, as pessoas se esqueceram do sábado. Por isso, no Sinai, quando Deus deu os eternos princípios da sua santa lei, Deus disse para o seu povo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ora, você não pode se lembrar daquilo que não sabe. Aquele povo já sabia que o sábado era um dia de repouso para meditar no amor e no poder criador de Deus, mas tinham se esquecido. Por isso Deus lhe disse, lembra-te. Tem algo mais. O ser humano não só confunde e esquece as coisas, mas também as complica. E o povo de Israel exatamente fez isso. Complicou o sábado, fez dele só um dia para não fazer coisas. Encheu o sábado de proibições e regras. Não podia isso, não podia acender fogo, não podia andar mais de 1000 passos, não podia. E Jesus veio a este mundo para, além de morrer por nós, também nos ensinar a viver. Veio para simplificar as coisas, veio devolver-lhe ao sábado o sentido espiritual que tinha perdido. Jesus não veio para abolir o sábado. Ele veio para relacionar o sábado com sua obra de criação e também de redenção. Por isso curou e fez milagres de restauração no dia do sábado. A mensagem está aí para nós. Se pararmos no sábado para santificá-lo, adorar a Deus e pensar na criação, com toda certeza, seremos mais cuidadosos com o meio ambiente que o Criador preparou com carinho para que pudéssemos viver. Porque o sábado nos leva de volta para o Criador. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que Deus deseja que fiquemos em boa forma física e espiritual e que o exercício físico desempenha um papel importante para alcançar este objetivo. Vamos começar lendo o que Paulo afirma na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aqui Paulo, o gigante do Evangelho, o homem cuja mensagem foi o justo viverá pela fé, esse Paulo compara a vida cristã com uma corrida e com uma batalha. E, em consequência, o cristão é relacionado com um atleta, com um soldado. Ambos, o atleta e o soldado, têm de se esforçar muito para alcançar o seu objetivo. Eles têm que sacrificar coisas agradáveis, às vezes renunciar a momentos prazerosos ao lado da família, dos amigos, para quê? Para obter um preparo que os capacite para a vitória. Mas, olhando desse ponto de vista, a vida cristã parece que não combina com a pregação de Paulo, que enfatiza a confiança em Cristo como único caminho para a salvação. Eu digo parece, porque se você estudar a Bíblia com calma, vai perceber algo surpreendente. A figura do atleta esforçado como símbolo do cristão é apresentada uma vez após outra. Por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, o próprio Paulo volta a repetir: não sabeis vós que os que no estádio todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira
que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esta figura que Paulo usa, talvez tenha mais sentido se você se lembrar do contexto. Os coríntios conheciam os Jogos Olímpicos gregos e também tinham os seus próprios jogos, chamados Jogos Istmicos. Sabedor disso, o apóstolo usa uma metáfora fácil de ser compreendida por seus leitores. Um atleta deve ser disciplinado a fim de conquistar o prêmio. Ter disciplina significa abrir mão do que é bom e do que não é para alcançar o que é infinitamente bom. O atleta precisa cuidar da sua dieta, dos seus horários. Ele muitas vezes deve sorrir e dizer não, muito obrigado, quando as pessoas lhe oferecem sobremesas tentadoras ou o convidam para uma festa que vai durar a noite toda. A comida e a diversão em si não tem nada de errado, mas se interferem com objetivos maiores, podem trazer resultados prejudiciais. Alguns atletas modernos, hoje, jogadores de futebol famosos e outras estrelas do esporte, parece que não compreendem isso. Acham que o talento supera tudo. Mas, em bem pouco tempo, vemos que os atletas com menos talento são mais bem-sucedidos do que eles. Por quê? Porque têm maior disciplina. Paulo diz que nesta vida os atletas correm para ganhar uma coroa terrena, mas os cristãos corremos para entrar lá no reino dos céus. Para entrar nessa corrida, veja, primeiramente temos que ter sido salvos pela fé em Cristo. Porque nos tempos em que as Olimpíadas eram só gregas, somente os cidadãos gregos podiam participar das competições e para isso deveriam obedecer às regras dos treinamentos e dos jogos. Qualquer atleta que quebrasse estas regras estava desclassificado. Bom, se os atletas se esforçavam tanto para ganhar uma simples coroa, como você acha que na vida espiritual você pode comer, pode se conduzir de qualquer jeito, só porque a salvação é pela fé? Não, não combina. Em alguns casos, a renúncia para chegar no objetivo pode ser dramática. Outro dia, o pastor Alejandro Duval, um argentino que trabalha nos Estados Unidos, me contava a história de um jovem chamado Aaron, lá nos Estados Unidos. Era um dia, no entardecer, aquele dia, a morte ameaçava a vida de Aaron. Quão longe estava a morte de conhecer a fortaleza daquele jovem atleta. Quão longe de compreender que quando existe fé, acontece o impossível. A morte achava que Aaron iria aceitá-la sem reclamar, que simplesmente iria morrer. Mas o rapaz sabia que ninguém podia derrotá-lo. Estava preso, aprisionado. Não via solução, não via ajuda. Com 27 anos, o jovem alpinista, Aaron, já havia conquistado mais de 45 montanhas e jamais pensou em viver um incidente como aquele que estava vivendo esse dia. Nas desérticas montanhas do Utah, na hora de começar a descer, a sua mão direita ficou presa numa rocha gigantesca. Passaram-se 3 dias. O cansaço, a fome, a sede, o desespero se apoderaram dele. Gritava pedindo socorro, mas só ouvia o eco da sua própria voz. No 4º dia, sentiu a presença da morte, alucinante, sedutora. Então tomou uma determinação radical. Algo que dificilmente alguém poderia imaginar. Ele tinha uma decisão, perder a vida ou perder a mão. Difícil decisão, mas não teve outra escolha.
O sol tímido do quinto dia foi testemunha da sua estoica proeza. Com uma faca que carregava na cintura, gritando de dor, cortou a sua pele primeiro, depois as suas carnes, depois os seus ossos. E livre da mão, correu sangrando a distância de 10 quilômetros, até que um grupo de turistas o achou semi-morto e o levou para o hospital. O próprio Arão conta esta história com maiores detalhes no seu livro Entre a Roca e um Lugar Deserto. Oh, querido, chegar no lar do Pai, essa tarefa pode ser muitas vezes dolorosa. Como Arão, quem sabe você também esteja aprisionado, algum hábito negativo que o afasta de Deus, o trabalho que não deixa tempo para a sua vida espiritual, ser dependente de algum vício, seus sonhos de riqueza, não sei. Uma coisa eu sei, você precisa tomar uma decisão urgente. Pode ser doloroso, vai ser doloroso, mas é hora de decidir. Você sabe o que coisa está detendo você na vida espiritual? Satanás colocou uma pesada rocha sobre sua vida. Você tenta afastar essa rocha, mas é impossível. Você tenta quebrá-la e só se machuca. O tempo passa e você longe do Pai, longe de casa. Peça que Deus lhe dê as forças necessárias para continuar na corrida que um dia você começou. Entregue o seu namoro a Jesus. Dê a Jesus o controle de seu computador. Coloque o seu tempo, a sua vida nas mãos dele. Entregue os seus sonhos e vá em frente. Se for preciso, faça como Jesus disse. Se a tua mão direita for ocasião para cair, corta a tua mão. É melhor entrar no reino dos céus sem uma mão que com as duas perder-se no inferno. A segunda parte da lição nos leva a falar justamente da fé. A fé é um presente divino. Mas se você não a exercitar, corre o perigo de ficar atrofiada. É como se eu lhe desse um presente. Vamos fazer um exemplo. Eu lhe dou de presente um peixinho colorido num lindo aquário de cristal. Você não precisa pagar nada por isso. É de graça, grátis. Mas se você não cuidar do peixinho, não alimentar ele, não trocar a água, em pouco tempo ele vai morrer. Mesmo você tendo recebido o peixinho de graça. Com a fé acontece a mesma coisa. Em Efésios 2:8 encontramos o seguinte: porque por graça sois salvos, por meio da fé. E isto não de vós, pois é dom de Deus. O que Paulo diz é claro: isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Mas quando você vai ao livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, o próprio Paulo acrescenta: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Bom, aqui, neste segundo texto, Paulo nos dá a ideia de que a fé cresce na medida em que mantemos uma comunhão com Deus. Devemos, portanto, ter o desejo de agradar a Deus, mas ao mesmo tempo o zelo de buscar a Deus, orar, estudar a Bíblia, frequentar a igreja quando você não tem vontade. Quer dizer, disciplina. Tudo isso é fator de crescimento na vida espiritual. Veja, a fé funciona como funcionam os músculos. Não sei se alguma vez você já foi engessado devido a algum acidente. Aí fica sem mexer os músculos por um bom tempo. Depois, quando é retirado o gesso, o osso está curado, mas você descobre que os músculos estão atrofiados e você tem que enfrentar uma luta terrível e dolorida para que os músculos voltem ao seu estado normal. Aí vem as sessões intermináveis de fisioterapia, dor, esforço, cansaço, enfim. Para quê? Para que o osso quebrado seja curado? Não, o osso já foi curado. O esforço é para revitalizar os músculos. Bom, na vida cristã é desse jeito. Você já está salvo em Cristo pela graça, mas a dor do esforço
para que o músculo da sua fé seja revitalizado e se torne firme, tem que estar presente. É uma lei da vida. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o otimismo e a esperança têm uma função importantíssima no desenvolvimento e na conservação da boa saúde. Vamos começar falando um pouco da depressão. Mas antes, eu gostaria que você soubesse que este trimestre temos estudado temas relacionados com a saúde, porém desde o ponto de vista bíblico, não tanto do ponto de vista médico. Então, não tenha a impressão de que os temas são superficiais. Imagino que um médico apresentaria estes temas com um conteúdo muito mais científico, porque ele estudou e se preparou para isso. Não é o meu caso. Eu sou um pastor, não sou um médico. Portanto, a minha ênfase está no que a Bíblia diz com relação a estes temas da saúde e não naquilo que a ciência afirma, embora não deixo de apresentar alguns dados científicos. Eu te pergunto, há alguma diferença entre ciência e Bíblia? Não, não há. A Bíblia não contradiz a ciência. E a verdadeira ciência também não contradiz a Bíblia. E a história tem mostrado que em ocasiões em que a ciência parece que diz algo contra a Bíblia, o tempo se encarregou de provar que a ciência estava errada e a Bíblia tinha razão. Falemos então da depressão. Existem dois tipos básicos de depressão. O primeiro tipo eu chamaria de depressão circunstancial. Esse tipo de depressão é a resposta do corpo e do espírito às circunstâncias difíceis da vida. Pode ser a morte de um ser querido, a perda do emprego, o fim do casamento, uma doença, uma crise financeira, enfim. Enquanto estivermos vivendo neste mundo de dor, de pecado, não estaremos livres de sermos tocados pelas dificuldades e muitas vezes pelas tragédias. O corpo e até mesmo o ser inteiro sentem isso e reagem. Às vezes, a depressão vem acompanhada de dores de cabeça, frequentes dores nas costas, nuca, pessimismo, tristeza, vontade inexplicável de chorar, perda da vontade de fazer as coisas e muitas vezes vontade de morrer. A pessoa se sente completamente desmotivada. Somente dorme, ou às vezes não dorme, sofre de insônia. Quer dizer, é uma situação desastrosa. E se não for tratada com cuidado, pode ser até o fim de muita gente. Mas existe outro tipo de depressão, de ordem física e muitas vezes de ordem genética. Nesses casos, somente a esperança e o otimismo, a confiança em Deus não são suficientes. É preciso buscar um médico especialista para tratar desses tipos de problemas. Os médicos são instrumentos nas mãos de Deus. Deus nem sempre atua através de milagres pessoais. A maioria das vezes, Deus faz milagres através dos médicos. Quando Jesus esteve nesta terra, muitas vezes fez milagres, somente pelo poder da sua palavra, mas outras vezes, como no caso do cego, por exemplo, ele disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. É como se hoje ele te dissesse, eu vou te curar, mas primeiro vai ver o médico, que é meu instrumento, e segue as ordens dele. Voltemos na depressão. A Bíblia nos apresenta o caso de muitos gigantes da fé que tiveram momentos depressivos. Eu vou mencionar apenas 3 deles, que de repente pode ser, como dizer assim, um espelho para a gente ver que não somos os únicos que sofremos com isso. Davi é o primeiro. Davi, de repente, teve vontade de chorar. Elias chegou um momento de tanta depressão na vida dele que ele quis morrer. E o terceiro é Paulo,
que até em 2 ocasiões também desejou a morte. A segunda parte da lição nos mostra a raiz do problema. Eu sempre digo e vou repetir, o cristão pode estar cansado, pode estar triste, ferido emocionalmente, mas não em depressão. Por que não? Porque o cristão tem Jesus, que é a fonte da esperança. Eu estou falando de depressão circunstancial, não da física. Bem, quem tem a Cristo tem paz no seu coração, mesmo no meio das tormentas desta vida. O próprio Senhor Jesus é um exemplo disso. Naquela noite em que os discípulos estavam desesperados, pensando que iam afundar lá no mar, Jesus dormia tranquilo. Por quê? Porque estava em paz com seu Pai. O problema é que no meio dos afãs desta vida, da luta pela sobrevivência, da busca de dinheiro para cumprir os compromissos financeiros, em meio das dificuldades que cada dia temos que enfrentar, nos esquecemos de Jesus. Paramos de orar, paramos de estudar a Bíblia, cortamos a comunhão com Jesus e, consequentemente, nos metemos em terríveis problemas. Se lembra de Pedro naquela noite no mar da Galileia? Enquanto tinha os olhos fixos em Cristo, nem as ondas gigantescas, nem o vento furioso, nem a escuridão da noite, nada o assustava. Mas quando deixou de olhar a Jesus e começou a olhar para a tormenta, aí começou a afundar. Você sabe, o ser humano saiu um dia das mãos de Deus e somente será completo, feliz e realizado quando se devolver às mãos do seu Criador. Então, viver em comunhão constante com Jesus não é uma opção que podemos escolher se nos sobra tempo. Oh, querido, é a única opção que temos se desejamos viver uma vida abundante que Jesus oferece e se temos que fazê-lo mesmo que não tenhamos tempo. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, tem que separar tempo para Deus. Isso é o que Jesus disse quando afirmou: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos ao terceiro ponto da lição. Para isso, precisamos ler primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 17. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Como se pode sempre estar disposto a louvar a Deus em meio aos problemas? O próprio verso responde: orai sem cessar. O ser humano é humano e propenso a deixar-se abater pela tristeza. Já vimos que homens como Davi, Paulo, Elias e até Jó, o próprio Senhor Jesus Cristo, tiveram momentos de tristeza. Jesus, em certa ocasião, disse: a minha alma está triste até a morte, e suplicou ao Pai: passa de mim este cálice. Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Agora, ninguém pode dizer, por isso, que estes homens serão fracos. Mas existe algo interessante. Os problemas de Jó e de Jesus acabaram quando eles estavam orando. Pensemos em Jesus. Aquela noite, no sofrimento terrível, ao ver que a morte se aproximava, procurou o Pai em oração e pediu que seus discípulos o ajudassem a orar. E eles falharam, mas o Senhor continuou orando sozinho. Por quê? Porque não há melhor remédio para a tristeza do que orar e cantar. Mesmo que pareça que tudo está caindo em cima de você, continue orando a Deus. Com Jó sucedeu a mesma coisa. No meio da dor, da doença, da pobreza, da incompreensão de seus amigos, ele começou a orar. Não somente por ele, mas também por seus amigos. E hoje, o que diz Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Estes casos já seriam suficientes para mostrar que não há melhor remédio para a tristeza e para a depressão do que a oração e o louvor. Mas vou te contar algo mais.
Você se lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam presos, feridos, machucados, com as costas sangrando, humilhados, por fazer a vontade de Deus. Eles podiam se perguntar assim: aonde está Deus que não cuida de seus filhos? Mas em vez de pensar assim, a Bíblia diz que eles cantavam. E o que aconteceu? De repente as paredes da prisão caíram por causa de um terremoto. Porque quando o povo de Deus canta e ora, sucedem coisas maravilhosas. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que se um cristão vive uma experiência diária de comunhão com Jesus, o fruto do Espírito será um resultado natural. Comecemos analisando Lucas 6:44. Diz assim: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimiam uvas. Sabe, me impressiona o verbo conhecer. A árvore é conhecida por seu fruto. Em grego, o verbo conhecer é ginosko, que significa mais do que simplesmente conhecer a aparência exterior. Ginosko envolve também o conhecimento dos sentimentos, daquilo que vai por dentro. E Jesus disse que podemos saber qual árvore é a que temos diante de nós, observando o fruto dessa árvore. Pensemos com mais detalhe nesta ilustração do Senhor Jesus Cristo. Suponhamos que não conhecemos nada acerca de árvores frutais. Jamais vimos um pé de laranja, por exemplo, ou um pé de figo, ou de banano. Não conhecemos nada de fruta, quer dizer, de árvores. Conhecemos a fruta, mas não a árvore. E um dia nos levam a um pomar cheio de árvores frutais e nos pedem que identifiquemos qual é qual. Como saberemos qual é qual se nunca vimos nenhuma árvore frutal? Jesus disse que há uma maneira de saber. Qual é essa maneira? Espera que apareçam os frutos. Porque a árvore se conhece pelo seu fruto. Quando o tempo chegar, o figo vai produzir figo. O banano vai produzir banano. Bom, na vida cristã acontece algo muito parecido com isto. Todo mundo pode dizer que é um cristão, mas a verdade só se pode saber quando apareçam os frutos. Se você é um cristão de verdade, então sua vida vai mostrar o fruto do Espírito. Isto, querido, não falha, mas não falha mesmo. Mas falando de fruto, há um mal-entendido no mundo cristão. Muitos acham que a prova de que você recebeu o Espírito Santo é o fato de que você fala línguas ou não. Mas Jesus não disse isso. Ao contrário, o Senhor Jesus adverte sobre o perigo de confiar em manifestações aparentemente miraculosas, esquecendo-nos daquilo que é fundamental. Veja o que diz São Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Oh querido, o Senhor Jesus quer ensinar-nos a lição de que não basta estar na igreja ou dizer que somos cristãos.
todo mundo pode fazer isso. Mas o que é fundamental é viver em comunhão diária com Jesus e permitir que o fruto do Espírito apareça de maneira natural na experiência. O pensamento central desta primeira parte é que se somos bons porque vivemos em Jesus, faremos obras boas, que são as obras de Jesus. O mais importante é ser e não simplesmente fazer. Porque, querido, com um pouco de esforço, você pode fazer, mas jamais será. Para ser, é preciso nascer de novo, ser feito uma nova criatura. De outro modo, será impossível fazer coisas boas que sejam coisas boas autênticas. Isso é o que Jesus lhe disse a Nicodemos, quando lhe afirmou que aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. A segunda parte da lição desta semana nos mostra a receita para que os frutos do Espírito apareçam em nossa vida. Veja, em São João 15:5, Jesus disse o seguinte: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta última expressão é fortíssima. Sem mim nada podeis fazer. Oh, querido, nada é nada. Em realidade, sem Jesus, a única coisa que podemos fazer é aparentar, falsificar, pintar a fachada por fora, quando o edifício por dentro está caindo aos pedaços. E sabe, esse foi o problema da igreja ao longo da história. O viver apenas da aparência ou para a aparência. Nos tempos de Oséias, por exemplo, o profeta chamou o povo de Deus de bolo que não foi virado. Por quê? Porque estava cozinhado só por um lado, pelo outro estava cru. Bonito por fora, muito fruto, dourado, mas por dentro, massa crua, feia. Já nos tempos de Jesus, ele chamou a sua igreja de sepulcros caiados. Por quê? Por fora, mármore branco, lápidas preciosas, mas por dentro, osso, carne podre. E em nossos dias, Jesus se dirige à igreja da Laodiceia e a chama de igreja morna. Por quê? Tem um lado quente e outro lado frio. O resultado de se misturar água quente com água fria resulta em água morna. Por fora, muitas vezes, parece maravilhosa, mas por dentro é uma igreja fria, como um tímpano. Ah, querido, não te alegres muito. Não diga você, sim, pastor, isso que você está falando é a verdade, a igreja é morna. Antes de pensar assim, eu devo olhar para a minha própria vida e analisar aquilo que eu sou. Os frutos que aparecem na minha vida são frutos do Espírito ou simplesmente frutos do meu próprio esforço? A vida que vivo é uma vida autêntica ou é somente fachada? A única maneira de apresentar frutos autênticos é estar conectado na videira. A videira é Jesus, o tronco é Jesus. Mas aqui entramos num outro ponto difícil. Como é que realmente sabemos se estamos conectados a Jesus, ligados a Jesus? Como é que sabemos se permanecemos em Jesus ou não? Simplesmente porque dizemos que sim, oh querido? Simplesmente porque vamos à igreja? Ou porque nos portamos bem? Não, meu amigo. Tudo isso é teoria. A única maneira de saber se estamos conectados, ligados ou não a Jesus, é se estamos separando todos os dias
tempo para orar, para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Finalmente, tudo se resume a isso. Comunhão com Deus, estar ligado na videira, é passar tempo com Deus.